dia a todos. Bom dia aos vereadores que se encontram no plenário. Bom dia a quem nos assiste pela TV Câmara. Venho falar um pouquinho os problemas que nós estamos enfrentando em todas as áreas. A gente podia elencar aqui vários problemas. Um deles é a questão do transporte, esse movimento dos caminhões, dos caminhoneiros, na verdade, já causando desabastecimento de combustível, de alimentos em algumas regiões aqui do estado, às vezes até com trancamento total de vias, como aconteceu na região de Caxias e Farroupilha lá. Poderíamos falar do saqueamento da Petrobras, e já vou dizer, citar uma pessoa do meu partido, para não estar citando só dos outros, que agora foi acusada de desviar 3 milhões de reais, que é o ex-presidente Fernando Collor. Me dá vergonha ter essa pessoa no meu partido. Mas eu vou preferir falar do governo do estado, que até agora tem causado preocupação. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Meu filho terminou o 1º grau numa escola pública municipal, Dr. Alcides de Mendonça Lima, lá no Fragata. Aí eu fui fazer a inscrição do meu filho para o 2º grau na rede estadual. E a inscrição era feita pela internet. E aí tu tem 4 opções de escolas para fazer a inscrição, vereador Adim, para te indicar o teu filho a essas escolas. Geralmente as pessoas, as famílias, elas indicam 4 escolas perto de suas residências, né? Para conseguir a vaga no 2º grau. Para minha surpresa, a gente escolheu o Pelotense, depois a gente escolheu Nossa Senhora de Lourdes, mais algumas 2 escolas, e preenchemos ali as 4 escolas. E, para minha surpresa, o meu filho foi mandado pela Secretaria de Educação, pela 5ª CRE, desculpa, lá para a escola, aquela da Praça da Palestina, Dom João Braga. Lá para o Dom João Braga. Nenhuma das 4 opções sequer foram ventiladas. Só que eu sou um vereador, eu tenho uma condição, eu tenho um automóvel, eu ainda posso levar o meu filho. Agora eu fico imaginando aquelas famílias que moram em bairro, que fazem ali as 4 opções de escolas públicas estaduais para o 2º grau e não são contempladas. Agora tu imagina uma pessoa morar no Fragata, escolher 4 escolas estaduais lá do Fragata e o seu filho ser indicado para uma escola lá no Navegantes. Impossibilita a educação da criança, impossibilita aquelas famílias de levar, já nem é tão criança no 2º grau, mas o adolescente, levar à escola, porque simplesmente a escola não é do bairro. Eu acho um erro grave essa questão. Então a gente nós vamos marcar uma reunião, até gostaria de convidar alguns vereadores que se interessassem pelo tema, com o representante da 5ª CRE, se eu não me engano, é o Brode, né? Nós vamos encaminhar uma reunião com ele para ver se a gente pode resolver esse problema, ou se só aconteceu comigo, se não acontece em mais nenhuma parte. Mas a gente não pode aceitar que isso continue ocorrendo sob pena de termos uma evasão escolar, porque é impossível. As pessoas têm 4 opções de inscrição, tu escolhe 4 escolas e em nenhuma delas a criança é colocada. Afora esse problema da educação, e me assusta muito ainda no governo do estado, o governador eleito agora veio a público dizer que só vai pagar salário se tiver dinheiro. Espera lá, por favor. A gente pode tentar ajustar a máquina pública de todas as maneiras, menos não pagando salário para os servidores. Aí não. Eu acho que o governador está fazendo algumas adaptações, a gente entende que é início de mandato, está entendendo, nunca foi governador, está entendendo o caso. Agora, não pode não pagar servidor público estadual. Isso mexe com
mexe com toda a economia das famílias, isso mexe com a economia da cidade, isso mexe com um monte de coisa. Então, se o governador continuar nesse caminho do calote, que já não paga fornecedor, agora já não vai pagar o funcionalismo, a educação dizem que é uma coisa e é outra. Ou seja, a gente vive hoje, principalmente aqui no nosso estado, um caos verdadeiro. Nós temos movimento de caminhoneiros, nós temos um governador do estado que prefere não pagar as contas, então a gente vive nessa expectativa. Eu não vou usar todo o tempo, eu só quis fazer esse registro, porque eu acho importante, principalmente, essa questão da educação. Vereador Idemar, eu queria dar uma parte com muito prazer ao vereador Adim. Obrigado, vereador. Só para lhe ajudar na fala, quando eu assumi a direção do Colégio Pelotense em 95, havia, entre aspas, um sorteio. E no último ano, antes de eu assumir, sortearam 85 vagas. No outro ano, quando o ingresso ficou por minha conta, apareceram 950 vagas. O que acontecia? Uma farta distribuição política e o resto que sobrava, os caras brincavam de fazer sorteio. O Tribunal de Júri de Porto Alegre determinou que o zoneamento é irregular. Por quê? Porque, por exemplo, o Pelotense não pode ser considerado uma escola da Marcílio Dias ou Cercanias. Ele é uma escola do município. Se tu mora na Z3 e quiser botar um filho no Pelotense, tu tem o direito de. Eu só acho, vereador, e aí eu acho que tu tem razão, é que tem que ter critérios muito claros e definidos. Tá? Se é um critério da coordenadoria o zoneamento, não tem problema. Se é sorteio, que eu acredito seja o mais correto, nós fizemos durante 10 anos sorteio no Pelotense, mas chamávamos todos no auditório inscritos e botávamos nome por nome na urna, um por um, na frente de todo mundo. Moralizamos o ingresso, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas eu acho que esse critério ele tem que ser definido. A sorte para a coordenadoria é que o professor Antônio Carlos Brode é uma pessoa extremamente correta e íntegra, está entrando agora, e eu confio que ele vai fazer um grande trabalho na frente da coordenadoria. Não é do meu partido, é do PDT, mas eu acho que ele vai dar uma cara nova à educação em Pelotas. Mas acho que é importante, o senhor como pai, querer saber por que o seu filho está entrando lá no Dom João Braga, que não tem nada a ver com a zona dele. E mais, ontem eu estive conversando com o Brode e querendo saber qual será o critério que o governo do estado vai usar para preencher as vagas. Se tem professores concursados, são esses, no meu entender, que deverão ser chamados. E aqueles que foram contratados sabiam que eram por tempo determinado. Então, se tem concursado, exonera-se os contratados e chama-se os concursados. Obrigado, vereador. Só para encerrar, por isso que eu licitei, porque pelo seu conhecimento, e concordo com o senhor na questão do critério. Mas existe ali 4 opções de escolas. Então, numa dessas 4, a criança deve ser chamada, no mínimo deve ser chamada. Só que, no meu caso, a criança foi chamada numa escola que não estava selecionada entre as 4. Né? E concordo com o senhor, acho que o representante, o coordenador, o Brode é uma pessoa bem intencionada, nós vamos manter contato com ele, para saber o que acontece realmente nessas questões, para poder depois usar a tribuna aqui e reconhecer o que aconteceu. Mas, por enquanto, essa é uma questão que nos preocupa muito. E se o zoneamento é legal ou não, a gente vai entender. Agora, se existem 4 opções de escola para serem escolhidas e a criança é posta numa 5ª escola que não estava mencionada, no mínimo, a gente precisa de informações. Tá bom, presidente? Muito obrigado a todos.